Fala família, Lúcio Box Chinês. Hoje vamos falar dele, uma das maiores lendas do MMA, o curitibano Wanderlei Silva. Nascido no dia 3 de julho de 1976, cidade de Curitiba, Paraná, com certeza Wanderlei Silva é uma das maiores referências no mundo do MMA. E quem hoje vê Wanderlei Silva aposentado não tem ideia de tudo que ele já fez pela história do MMA moderno. Nesse vídeo você vai acompanhar um pouco da trajetória de toda a sua carreira e do porquê ele é considerado por muitos um dos atletas mais agressivos e técnicos da história do MMA. Acompanhe, fique até o final, não esqueça, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Valeu! De apenas 20 anos, que com 2 lutas como profissional já chamava muita atenção. Wanderlei Silva. Esse evento seria uma grande vitrine para o mundo do potencial da shootbox e de seus atletas diferenciados. Na primeira luta da chave de Wanderlei, seu adversário seria um grande destaque do wrestling norte-americano, Sean Burnett. Sem dar qualquer brecha, Wanderlei obliterou o americano, o nocauteando no primeiro minuto com um chute alto limpo. Na primeira luta da semifinal, um duelo brasileiro, Wanderlei Silva versus Egídio da Costa, que carregava o codinome de Sombra da Noite. Egídio, mais experiente, também não foi capaz de parar o ímpeto de Wanderlei, sendo nocauteado no segundo minuto de combate. Isn't it that Tony's enraged, they throw him in cages. But now my niggas loose, a cruise is bulletproof. All brought to you from whom's pupils, baby blues is short fuses. Put your portrait on the news, nigga, them screws is loose when you're fucking with them shady dudes. Drama setter, kicking my Beretta, sipping on Beretta. Man, you crazy if you think I'ma let up. I told you I'm a drama setter. I'll be the first to set it, homie, you can bet it. Just don't get in the way of my cheddar, niggas. I'm a drama setter, kicking my Beretta. A final estava formada. 2 jovens strikers brasileiros de academias rivais entravam em rota de colisão. O público ainda não sabia, mas presenciariam 13 minutos de pura adrenalina, o que para muitos viria a ser o maior clássico da história do Vale Tudo. Rappers only bust shots, only in fear. Chinchillas on my back, itchy fingers on the Mac. Get Skrilla off a crack, get 50, shoot it back. Listen, homie, don't let them niggas amp you money. Cause I got niggas in Queens that kill for pamper money. Move like Kaiser, Jason Williams, slaughter the driver. My daughter Mania, know that the kids spit fire. Reality rap, nigga check my salary cap. I give guns to my soldiers with a battery back. What you know about light planes and heavy coke? And drugs being smuggled on them fast speedboats. It's the rap tycoon. Tony, y'all all know me. See me on MTV, I'm on parolee. I was out for 12 hours and we're right back in. The 3 hots and 1 cot, doing time in the pen. Yeah. Gripping my Beretta, sipping on Beretta. Man, you crazy if you think I'ma let up. I told you I'm a drama setter. I'll be the first to set it, homie. You can bet it, just don't get in the way of my cheddar, niggas. I'm a drama setter. I don't go looking for no trouble, but some out of trouble always finds me. Don't make me happy in the drama center. With your mama crying, cause the only son is dying. She don't know it's just your karma catching up. I'm a drama setter. Yeah, nigga! Young thugs in this motherfucker. Don't break up the fight, let them rumble. Don't make enemies with me. Wanderlei aumentou ainda mais seu grau de agressividade, passando a aplicar também fortes cabeçadas no clinch. Uma dessas acabou abrindo um corte grande em seu próprio supercílio. Um sangramento volumoso passou a ocorrer dali em diante. Esse fato não diminuiu em nada o seu ímpeto, mas a cada minuto o corte aumentava mais. No total, foram 2 interrupções médicas para avaliar se o combate poderia ou não continuar. Porém, aos 13 minutos e 10 de luta, na terceira interrupção médica, foi constatado por Batarelli que o corte já estava tão profundo que já era possível ver até mesmo o osso ao fundo dele. Ali se encerrava a luta da noite, obviamente contrariando a vontade de Wanderlei de seguir até o fim. E aí nasceu a lenda para o mundo, Wanderlei Silva, o martelo assassino.
Em 1999, ele finalmente faz a sua estreia internacional, pisando nos palcos do Pride, onde ele reinaria soberano até o fim do evento. Pride, vamos lá. Para muitos esse nome é bem estranho. O Pride, ele é muito antigo. Ele era o evento que batia de frente com o UFC. Pride na Ásia e na América, UFC. Com lutas marcantes, regras muito diferentes, onde realmente tinha muito aquilo do Vale Tudo antigo, onde valia você pisar, valia você dar tiro de meta, as regras eram mais flexíveis, tanto que você vê as lutas muito mais agressivas, né? Como aí nesse chute aí do Wanderlei Silva em cima do Rampage Jackson. Essa é uma das primeiras lutas dos dois, aonde Wanderlei Silva ganhou por nocaute técnico, e foram verdadeiras batalhas. As lutas eram muito mais acirradas. Nessa segunda, esse nocaute foi a segunda luta dos dois, e mais uma vez o Wanderlei Silva ganhou. Nessa luta em específico, ele enfrentou o Mikko Cro Cop, que era peso pesado, né? O Wanderlei Silva era meio peso médio. Nessa luta, o Wanderlei Silva perdeu, né? A diferença de peso contou muito, mas no final de tudo, ele reinou na categoria. Então, você vai acompanhar aí vários nocautes. Mais uma vez o tiro de meta, que era válido dentro do evento. Isso não é válido dentro do UFC, né? Quando o oponente está no chão, mas no Pride valia você pisar em cima, pular em cima da cabeça, mais um tiro de meta, mais dois. E é isso aí, as regras eram muito diferentes. A pessoa tinha que ter realmente muita coragem para entrar. Mais uma vez aí, a parte do contra o Mikko Cro Cop. Os japoneses foram as vítimas preferidas do Wanderlei. Ele fez várias vítimas. Lutas realmente épicas. E é isso aí. É um verdadeiro show. Wanderlei Silva era certeza de show. E por isso realmente ele recebeu o apelido de Martelo Assassino, Ex-Murder, né? E realmente é um verdadeiro show. Então hoje o pessoal vê aí Wanderlei Silva, muita gente fala, muita besteira aí, não sabe do potencial, da técnica que ele tem. Então é muito fácil de falar dele hoje, né? E uma das maiores vítimas aí, que ele fez 3 lutas aí que foram verdadeiramente históricas, foi contra o Kazushi Sakuraba, que ficou mais conhecido aí como Caçador de Gracies, né? E nas 3 oportunidades que Wanderlei teve, ele arrebentou o Sakuraba aí. Isso realmente abriu as portas do mundo, aumentando cada vez mais o nome do Wanderlei Silva. Kazushi Sakuraba, que até então era o terror dos Gracies. E ele não se lembrou de sair na hora de bater no japonês. Mas isso aí fica para uma próxima vez. Acompanha, tem muita coisa até o final do vídeo. Eu peguei bastante, tem coisas que eu não deu para colocar vídeos, né, por causa de direitos. Mas aproveita que tem bastante imagem boa, bastante vídeo bom aí das lutas do Wanderlei. E para quem não conhecia essa fama aí e esse tempo aí que o Wanderlei Silva estava no auge, aproveita. Quando aquela pessoa vir falar do Wanderlei, você vai ter realmente ideia de quem era Wanderlei Silva e não vai deixar ninguém mais falar desse ícone do MMA brasileiro. Fica até o final, não esquece, curte, compartilha e se inscreva no canal. Valeu! Niggas is so gangster, niggas is thugs. Niggas will spend their whole life peddling drugs, slanging dope in hopes of one day being able to own their own label and give the game up. Some niggas came up,
some just didn't. It's just the way it is. If it ain't, man, it just isn't. Some niggas will get money and pay niggas to back them so they can act up, feel comfortable and rap tough. And that's Uma outra batalha aí pros fãs, épica, quanto o neozelandês Mark Hunter. Mark Hunter ficou muito conhecido na época do K1, que era um dos maiores eventos de trocação do mundo, onde tinha nomes de muito peso como Francisco Filho, Peter Arts, né, Ernest Hertz, e realmente Mark Hunter fez muito sucesso lá e era um dos grandes nomes por causa da mão pesadíssima. Aí a segunda luta, né, contra o Quinton Rampage Jackson, que também terminou com vitória do Vanderlei. Quinton Rampage Jackson vinha de uma sequência de vitórias muito grande, era um grande nome dentro do evento, mas Vanderlei fez valer aí a sua superioridade técnica, a sua agressividade, mais uma vez os pisões, os tiros de metas que eram válidos, né? Foi uma verdadeira batalha. E no final deu Brasil, deu aí o Muay Thai, deu Vanderlei Silva, que nocaute lindo. Um dos maiores nocautes da história do MMA, um dos mais vistos aí, tem replay, dezenas de milhares de replays aí, várias vezes foi revisado esse replay aí no mundo, e com certeza muito bonito, muito técnico. Uma das derrotas dele, né, ele perdeu aí pro americano Dan Henderson. Vocês vão lembrar do Dan Henderson aí muito mais dentro do UFC, que logo depois ele foi pro UFC, porque o Pride acabou, né? Mais pra frente vocês vão ver aí que o Pride termina, né, por problemas financeiros. O UFC acaba comprando os direitos do Pride, todos os direitos de imagem, e acabou contratando muitos dos seus lutadores, né, que eram do plantel do Pride, foram pro UFC. Até o próprio Vanderlei Silva, que você vai ver mais pra frente aí. Mas a luta contra o Dan Henderson foi uma verdadeira batalha. Dan Henderson era um wrestling, né, muito técnico e com uma mão extremamente pesada. Muitas das vitórias do Dan Henderson foram por nocaute, mesmo ele sendo um wrestling. E aí, outra luta que terminou em nocaute contra o americano Guy Mezger, que era considerado e era chamado como Superman na época. Muito técnico, mas infelizmente não deu pro Guy Mezger aí, o Superman. Outro japonês foi nocauteado. Mais um japonês nocauteado, é um pedacinho da luta com o Dan Henderson. Outro japonês também nocauteado. Chute de tiro de meta para não, né, para não passar batido, para não falar que eu não fiz. Mais um japa. Outro replay aí do nocaute sobre o Kazushi Sakuraba. Mais um pedacinho da luta do Rampage Jackson. Pessoal, no Pride, Vanderlei Silva, tirando as derrotas, que ninguém vive só de vitórias, né, mas ele reinou absoluto. Você não pode finalizar uma história de um lutador super vitorioso por causa de 2 ou 3 derrotas, porque no geral ele reinou na categoria. Mas aí, como eu já tinha falado no começo, né, o UFC acabou comprando o Pride e a maioria dos seus lutadores foram para dentro do Pride. E aí sim aconteceu a luta dos sonhos. Vanderlei Silva versus Chuck Liddell. Chuck Liddell na época estava reinando também dentro do UFC, então essa era a luta que todos gostariam de ver. E quando o UFC comprou os direitos do Pride, essa luta realmente aconteceu, a luta dos sonhos. Vanderlei Silva acabou sendo derrotado, né? Mas foi mais uma das batalhas aí da história do MMA. Quem assistiu, como eu na época, não conseguia respirar, que parecia que qualquer minuto um dos dois ia cair. No final, Chuck Liddell levou, mas realmente é uma verdadeira aula de MMA, uma verdadeira aula de resistência, de entrega, e com certeza está entre as top 10 das maiores lutas de MMA de todos os tempos. Chuck Liddell e Vanderlei Silva.
Yeah, let's go. I got it on the block, so see me bump it up, and I don't see no block, so try to top it off, and you can never stop me, no. Vanderlei Silva, depois dessa derrota, ainda teve algumas lutas dentro do UFC, mas já estava parando. Entre vitórias e derrotas, ele teve uma das melhores apresentações dentro do evento, contra o soldado americano Brian Stann, considerado por muitos uma das melhores apresentações de Vanderlei Silva dentro do UFC, uma verdadeira batalha, com vários knockdowns, e no final, a vitória de Vanderlei Silva por nocaute. Realmente foi uma luta incrível. Para quem assistiu aí, e quem não assistiu, aproveita e assiste os melhores momentos aí, que foi uma luta épica também dentro dos top 10 aí. Outra lutaça, nocaute sobre Kate Jardine. Kate Jardine estava atropelando todo mundo, mas infelizmente aí sucumbiu ao poder de fogo de Vanderlei Silva. Então, quem não acompanhou o tempo top aí, quando o Vanderlei Silva estava no auge, não tem nem ideia do que ele era capaz, então não pode ficar falando besteira aí. Vanderlei Silva fez batalhas épicas. Dessa vez ele enfrentaria o ex-campeão do Strikeforce, Cung Le. Cung Le, que é um atleta de boxe chinês, e todos apostavam que seria uma luta incrível, porque dois eram excelentes strikers, e realmente foi um show de técnica, um show de intensidade, os dois indo pra frente, tocando porrada. No final, vitória de Vanderlei Silva por nocaute técnico, mas foi uma verdadeira batalha, digna também do top 10, é uma das melhores lutas dentro do UFC. Os dois já estavam veteranos, mas entregaram tudo e foi uma verdadeira lutaça. Cung Le e Vanderlei Silva. Vanderlei Silva continuou dentro do UFC com várias lutas incríveis, vitórias e derrotas, porque a vida de um lutador não é feita apenas de vitórias, mas sim do aprendizado com as derrotas. E em toda a luta sempre era um show, mesmo quando ele perdia. Ele continuou dentro do mundo do MMA, com vários programas dentro do UFC e outras organizações, sempre dando show, participando dos reality shows, né, do Ultimate Fighter Brasil, onde ele arrumava várias encrencas ali com o Chael Sonnen. Um verdadeiro show à parte, todas as conclusões dele. E realmente, Vanderlei Silva vendia muito bem o peixe, sempre com apresentações de gala, sempre com muito trash talk, sempre pra cima, sempre motivando e fazendo de todas as lutas verdadeiros eventos. Então, com certeza, é um verdadeiro aí, ícone do MMA brasileiro, uma das lendas do MMA mundial, que com certeza vai ficar na memória de todo amante de MMA, todo praticante de arte marcial. Se você não conhecia essa história linda de Vanderlei Silva, eu espero que você tenha gostado um pouco aí mais do vídeo, que você tenha conhecido um pouco mais da história dessa verdadeira lenda das artes marciais, dessa verdadeira lenda do MMA que vai ficar para sempre em nossos corações. Parabéns, Vanderlei Silva, o ex-Mother. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!